Olá, pessoal, a paz do Senhor. Bom, queria contar um pouco de um relato meu, né, sucinto, e que eu autotitulei como Não há distância para o Senhor. Realmente não há distância para Deus, né? O que me leva a trazer esse relato? Porque na live do dia 18/8/2020, não sei que horas é que vocês vão estar ouvindo este relato, por isso que eu estou frisando a data e o horário, às 9 horas. Entrei na metade de uma live do irmão Guapo, falando sobre que para Deus não há distância. Então, coloquei no chat ao vivo, né, falando que Deus trouxe o meu esposo da Bolívia. Já havia comentado antes, mas nesta live o Guapo viu a mensagem e falou: Irmã, conte seu testemunho. Então, estou aqui escrevendo e espero que edifique cada irmão. Sim, foi isso que vocês ouviram. Deus trouxe o meu esposo. Então, comece formando e declarando, né, em Jeremias 23, 23, 24. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Bom, eu dei conta de que eu havia entrado num deserto, de fato, no dia 19 de janeiro de 2020, quando eu entendi que depois de fazer tudo com as minhas mãos, que eu necessitava do Senhor. Após não aguentar tamanha frieza e mudança do meu esposo, pela primeira vez pedi para ele sair de casa e ele foi para a casa da mãe. Meu esposo estuda na Bolívia e estava de férias, e nesse período teve toda essa situação delicada no nosso casamento, que já vinha postergando, na verdade, né? Todo um descaso. E realmente havia um OM, né, na qual ele já estava, acredito, há mais ou menos um ano. E fato, ele a conheceu ela na Bolívia. Ela é brasileira e conheceu ele na Bolívia. E na mesma cidade que a gente mora, né? Porém, nada fica em oculto. E orando muito ao Senhor, no início desse meu deserto, eu orei muito a Deus pelas madrugadas. E eu vi bem claramente o Espírito Santo falando muito forte ao meu coração, dizendo: Trarei tudo o que estava em oculto, e Ele mesmo confessará. Pasme, irmãos. Faltando um dia para ele pegar o voo, né? Na madrugada, eu até fiz algumas anotações para não esquecer. No dia 21 para o dia 22 de fevereiro, ele veio na nossa casa com o pretexto de fazer uma entrega de uma procuração. Porém, ele afirmou que algo incomodava para me ver antes de partir. E eu estava orando muito, porque eu via muito repúdio nesse período, né? Aliás, em todo o período que eu tenho vivido também. Detalhe, ele ia partir com a OM, creiam. Já estava tudo marcado para ir para o aeroporto, tudo junto, né? Já estava tudo certo. Então já estava tudo combinado para eles ir junto para o aeroporto. Quando ele chegou na nossa casa, eu tinha voltado do culto, foi em um domingo, né? Ele me disse que estaria indo lá em casa, aí eu voltei, saí do culto e fui para casa. Quando ele chegou na nossa casa, conversamos muito e ele me disse que precisava contar tudo que estava dentro de um baú, que há muito tempo ele não tinha coragem de me contar. Então foi quando ele desabafou tudo. Pasme, irmãos, pasme mesmo. Fiquei anestesiada quando o Espírito Santo me disse tudo. Eu não tinha noção de que era tanta coisa. Enfim, conversamos, disse que perdoava. Porém, Deus sabia que lá no fundo, eu não havia digerido a porrada toda, né? Detalhe, irmãos. No dia 6 de fevereiro, abro um parêntese aqui com relação a isso. No dia 6 de fevereiro, eu tive um sonho. O Senhor falou muito comigo através de sonhos. Na verdade, desde pequena, desde adolescente, como eu tinha muito convívio com a igreja, essas questões, o Senhor se revelava muito comigo através de sonhos. E muita coisa estava adormecida. Então, quando eu voltei a buscar a presença do Senhor, Ele se manifestou muito comigo através de sonhos. Então, alguns sonhos foram chaves para poder chegar a este testemunho específico, né? Então, no dia 6 de fevereiro, eu tive um sonho onde via meu esposo entrando em casa com uma mala, bastante cabisbaixo, né? Então, voltando para o dia 22 de fevereiro, quando ele esteve lá em casa para me entregar a procuração, nesse dia eu dei uma de Espírito Santo, né? Acho que todo mundo que está no início do deserto quer dar uma de Espírito Santo.
Então, falei com ele que não tinha condição de ele retornar para a Bolívia, um lugar onde trouxe muito sofrimento para nós, que eu estaria com ele em tudo, mas agora não, depois que tudo isso vinha acontecendo com a gente, que não tinha condição, depois de tudo isso. Então, falei dos sonhos, falei do que Deus havia se revelado e ele ficou muito balançado. Enfim, ele falou, isso já ia dar meia-noite mais ou menos, ele falou que precisava resolver algo e que voltava para casa. Então ele foi para casa da tia dele que mora próximo da gente, né? No mesmo bairro, em uma outra rua aqui. Eu acredito que ele foi para poder dar baixa, né? No que eles haviam marcado para voltarem juntos no mesmo carro e etc. Ele e a OM. Enfim, então ele me ligou e me pediu para buscar ele junto com as malas, né, na casa da tia. Irmãos, quando meu esposo chegou em casa, né, quando eu vi ele descarregando as malas dele, eu vi realmente ele entrando com uma mala dentro de casa, cabisbaixo. O sonho se cumpriu, né? Mais uma vez, o Espírito Santo mostrando que as promessas dele estariam de pé comigo, uma vez que eu me posicionasse, me colocasse na direção dele. E Deus estava me mostrando que estava comigo. Porém, meu esposo veio para casa muito opresso, mas não deixei de orar. Aqui nós temos 2 quartos, então ele ficava aqui num quarto e eu ia orar no outro, às madrugadas. E algo me impulsionava muito forte. A mala dele estava no outro quarto, já desarmada. E o Espírito Santo de Deus me conduzia a estender as mãos para a mala e começar a orar da seguinte maneira: Senhor, fecha as portas da Bolívia e abre portas no Brasil. Eu falava isso incansavelmente e declarava: Senhor, fecha as portas da Bolívia, abre portas no Brasil. E eu não entendia porque eu sempre estava me direcionando para isso, já que ele já estava aqui, já tinha trancado o curso, a gente já tinha pago o trancamento do curso, tudinho. E eu sempre estava orando assim. E eu pegava um óleo ungido de madrugada, eu ungia ele todinho, né? Orava a Deus. Irmãos, só foi praticamente 2 semanas em casa. Foram, posso dizer assim, 14 dias cravados. Meu marido deu uma viravolta na cabeça, né? Ele deu um viravolta na cabeça e disse que iria voltar para a Bolívia. Então, ele me falou no dia 6 de março, eu estava em uma reunião na fábrica, na empresa, né? E eu recebo uma mensagem no WhatsApp dizendo que ele não pensa mais em nada, só queria terminar o curso, porque faltava pouco, e que precisa voltar para a Bolívia. Só que lá na Bolívia estava a OM, né? Ela tinha saído daqui, do Brasil, preferencialmente da nossa cidade, e foi para a Bolívia. Justamente lá estaria o plano perfeito para o diabo, né? Circundar na minha casa, né? Mas não sabia eu que Deus já estava agindo, né? Às vezes a gente não entende os planos do Senhor para as nossas vidas, literalmente, e às vezes a gente não consegue compreender a dimensão do que Deus faz por amor aos seus filhos, porque o Senhor o ama, tanto a mim como ele. Nós sempre nos dedicamos à casa do Senhor e a gente deixou que demos essa legalidade, né, para que o diabo entrasse e fizesse a festa sobre as nossas vidas. Então ele deu essa louca. Então eu lembro que eram umas 11h30, 11h40 quando eu recebi essa mensagem. Eu saí da reunião, pedi para sair da reunião, peguei o carro. Eu acho que eu cheguei em casa em 10 minutos. Né? Ele não queria nem se despedir de mim, que não tinha coragem. Ele falou: Ah, você tem um poder de convencimento muito grande, eu não quero me despedir de você. Pense aí, seu marido ir para um outro país e nem se despedir de você, imagine o tamanho da opressão que ele não estava. Então eu peguei o carro, parei em casa, gritei, chorei. A raiva foi tão grande que eu peguei o copo de vidro, quebrei no chão de muita raiva. E meu esposo, com o semblante totalmente abatido, sentado no sofá, oprimido de uma forma terrível que eu nunca vi na minha vida. Ah, meu Deus. Logo ele ia se encontrar e voltar com a OM de novo, tudo isso passar na minha cabeça. Então tirei a aliança na hora, falei tanta coisa. Depois o Espírito Santo caí em si, o Espírito Santo me impulsionou. Peguei a aliança, coloquei no dedo. E eu me lembro como hoje.
as últimas palavras que eu falei com ele, naquele momento eu acredito que eu fui impulsionada pelo Espírito de Deus, naquele momento, a declarar algo na vida dele. Eu falei, Carlos, mas eu não falei assim tranquilo, não. Eu botei o dedo, infelizmente, na cara dele, que eu fui muito impulsionada naquele momento. E ali eu vi Deus falar através de mim. Eu falei: você vai. Agora, quem quer que você vá sou eu. Mas saiba, quando você voltar, saberá que foi a mão de Deus que te trouxe, pois não colocarei a minha mão neste casamento. Essas foram as minhas palavras. E que incrível. Depois eu dei um abraço nele. Creio, irmãos. Pedi perdão. Eu tive uma oportunidade de pedir perdão a ele por tudo. Por tudo que eu fiz. Se eu não atendi às suas expectativas, se eu coloquei ele como centro da minha vida, né? Abdiquei dos meus sonhos, dos meus planos para viver em função de um sonho juntos, tudo isso. Ainda tive coragem, peguei o carro e voltei para o trabalho em prantos mesmo. O dia, foi o dia mais doloroso da minha vida, 6 de março de 2020. Irmãos, agora o início da minha segunda fase de intimidade com Deus. O que era choro para mim, Deus já estava mostrando que ele queria ter intimidade comigo. Após isso, eu vi no YouTube o pastor Diego Menin, da Igreja Lírio dos Vales. Vale a pena vocês, se porventura, virem, né? É uma igreja que na época do Covid, muitas igrejas foram suspensas. E eu não tinha uma igreja, na verdade, eu não estava frequentando uma igreja há muito tempo, né? Então eu vi que ele ia convocar para fazer um jejum de Daniel. Meu marido, no dia 6 de março, ele foi para casa da tia, para no dia 8 de março viajar, porque ele não queria ter contato comigo, para eu não convencê-lo a ficar. Então eu comecei um jejum no dia 9 de março, o jejum de Daniel. Para mim foi um dos jejuns mais difícil a ser encarado, porque é muito complicado, principalmente quando mexe com alimentação. Eu digo por mim, acostumada a comer carboidratos e essas questões. E aí eu me vi comendo só folhas, verduras, não podia tomar café, não podia ter açúcar. Para mim foi um desafio muito grande. Mas eu vou te dizer, irmãos, foi o período que Deus mais falou comigo. Deus se tornou íntimo, meu amigo, meu melhor amigo, né? Então, eu iniciei esse jejum de Daniel. Então, cada dia que eu vencia esse jejum, eu agradecia muito a Deus, porque era um desafio muito grande e eu sabia que Ele estaria comigo. E eu sempre me importava para um versículo, sempre me direcionava para um versículo que falava bem assim: é, o fim das coisas é melhor do que o início. Então, eu digo, eu vou conseguir fazer esse jejum, eu vou conseguir. Então, eu vivi milagres nesse jejum, amados. Mas vou me limitar neste milagre pontual sobre o meu esposo. Então, no dia 15 de março, após 7 dias desse jejum, Deus me visitou em sonho, onde eu via milhares de pessoas em várias filas. Eram várias filas em uma área aberta, assim. Parecia filas de aeroportos, na verdade. Eram muitas pessoas, milhares de pessoas. E eu via meu esposo em uma fila com a família dele e eu em outra. Na verdade, o que separava eu do meu marido era uma fila pequena, no meio de milhares de pessoas. Então, quando eu avistava o meu marido, eu ia até ele. E eu me lembro bem o semblante dele, com um chapéu na cabeça, cabisbaixo, muito triste. E eu falava, amor, vamos para nossa casa. Aí ele dizia bem assim para mim, para sua casa? Só que ele estava com a família dele e eu com a minha. E aí cessou-se o sonho. Esse sonho foi no dia 14 para o dia 15 de março. Foi um sábado para um domingo. Então, eu tenho o costume de sempre anotar algo que eu sei que Deus está falando muito forte comigo. Então, eu tenho um caderninho de oração de todos os sonhos e visões que o Senhor me deu e quando foi respondido, data e horário de cada sonho, de cada visão, né? Eu criei esse caderno para servir até de testemunhos, para eu não esquecer datas e horários das coisas que o Senhor vinha falando comigo. Na verdade, eu entendo que eu fui direcionada pelo próprio Deus a fazer isso também, né? Bom,
Então, quando o Senhor falou comigo, né, nesse sonho, eu acordei e contei para minha amiga, é uma amiga minha que o Senhor me colocou no início do meu deserto. E ela me disse, amiga, vejo como se fosse fila de aeroportos e ele voltando para o Brasil. Mas ele não volta para a tua casa, já que ele está com a família dele, né? Então ele deve voltar para casa da mãe dele. Falei, mas ela falou bem assim comigo, enfim, amiga, ora que Deus vai te confirmar. Eu falei, é verdade, eu vou orar e Deus vai confirmar. Eu creio que se for de Deus, o Senhor vai se revelar a mim. Irmãos, isso foi no domingo. Na segunda-feira, no dia 16 de março, Deus já começou a confirmar muito rápido. Muito rápido. É, e as coisas não são tão assim, flash não, mas o Senhor comigo, nesta situação, teve uma particularidade. Então, no dia 16 de março, foi uma segunda-feira, eu estava trabalhando, né? Então, eu liguei para um amigo dele para perguntar como é que ele estava, né? Que eu não tinha notícia, porque ele me bloqueou desde o dia 6 de março até a presente data. Ele me bloqueou. Ele só tem um WhatsApp, então ele me bloqueou do WhatsApp, né? Então, o amigo dele disse que ele estava muito bem, estava até estagiando em um hospital e que estava bem otimista. Ai, irmãos, eu fiquei arrasada. Comecei a falar com Deus dentro do meu trabalho. Eu andava falando com Deus, perguntando se o sonho era algo da minha cabeça. Irmãos, não tinha nem ainda noção de coronavírus, não tinha nem. O Brasil nem falava tanto sobre isso, nem máscara nós estávamos usando, nem álcool gel, na verdade. Não tinha nem vestígio, por enquanto ainda estava na China, a questão do coronavírus. Né? Tanto que não tinha nem rumores disso daqui no Brasil. É, então eu pensei, meu Deus, será que esse sonho é algo da minha cabeça? Mas, irmãos, neste mesmo dia, fui impulsionada para entrar lá na sala que eu trabalho e abrir o portal do G1. Foi mais ou menos umas 4h58, eu anotei até o horário. E coloquei no G1 uma pesquisa, por curiosidade, eu coloquei Bolívia para saber como é que estava lá. Pasme, encontrei uma matéria de um estudante brasileiro informando que estava retornando para o Brasil, pois as fronteiras da Bolívia estavam sendo fechadas, pois o Covid havia chegado no país. Quando ele saiu daqui, não havia rumores nenhum e nem existia detalhes sobre isso. Mas sabe o que me impulsionava nesta entrevista do G1? Mais um sinal de Deus. Quem dava entrevista no G1 era o colega dele que dividia quarto com ele no apartamento. Quando eles saíram daqui do Brasil, ele saiu com mais dois colegas para estudar lá. E quem eu encontro no portal do G1 dando entrevista? O colega dele, que dividiu o apartamento com ele logo no início. Mais uma vez eu entendi que Deus ali já estava confirmando o sonho que ele havia me dado. Bom, então, quando eu vi esse colega dele, eu fiquei espantada. Eu falei, meu Deus, como é que pode numa entrevista? Não existe coincidência, né? Para Deus não há coincidência, há propósitos. Há Jesuscidência, eu sempre falo isso. Para Deus não há coincidência. Como é que pode uma matéria no G1 com uma entrevista de um colega dele que saiu daqui para estudar junto com ele e que chegou a morar um período no mesmo apartamento, e ele que dava entrevista, só para mostrar, olha, eu estou trazendo, né? Então eu comecei a todos os dias a acompanhar notícias de como estava a Bolívia. Irmãos, misericórdia. Era uma ansiedade tão grande, todo dia eu entrava no G1, no Google, acompanhava consulado, verificava como é que estava. Misericórdia. Como ele me havia bloqueado no WhatsApp, eu não tinha contato algum com ele, né? Então, eu ficava rastreando informações no Google para saber como ele estava, né? Como estavam as coisas por lá. E minha fé começou a ser abalada, porque a sua ansiedade começa a falar, né? A gritar no seu peito. Então, no dia 21 de março, eu entrei no meu quarto, irmãos, desesperada. Eu voltei do meu trabalho para falar com Deus. Tão angustiada. Eu chorava tanto em prantos. E eu lembrava ao Senhor do sonho. Senhor, e aquele sonho que o Senhor me deu? E aquele sonho que o Senhor me deu no dia 15 de março? Então, eu começava a indagar o Senhor, chorava. E eu pensava que nada de concretizar a promessa não se cumpriu, porque a gente pensa assim, Deus deu um sonho hoje, amanhã já vai se realizar. Mas lembre-se, irmãos, eu faço aqui um parêntese. O tempo de Deus é Kairos, o nosso é Cronos, né? Então, o tempo de Deus não é o nosso. Deus, ele anda pelo tempo.
Então, quando ele te faz uma promessa, é porque ele andou lá no futuro e ele quer que a gente declare o invisível à existência. E é isso que ele estava impulsionando dentro de mim, né? Trazer o invisível à existência. Ele estava gerando em mim, porque primeiro ocorre no mundo espiritual para depois se materializar. Isso eu aprendi muito, porque o mundo espiritual são chaves e a gente precisa entender essas chaves quando o Senhor nos dá. Então, eu entrei no meu quarto desesperada, né? Lembrando ao Senhor das promessas. Então a dúvida começou a bater no meu coração. Quando no meio do meu choro, do meu lamento com Deus, eu falei: Senhor, fala comigo, implorando para ele fechar as portas da Bolívia e trazer o meu esposo para casa, porque aquele local foi um local de dor e de sofrimento. E as bênçãos do Senhor não acrescentavam dores, né? E estava destruindo o casamento. Irmãos, então às 9h54 da noite, eu anotei isso na minha Bíblia. Eu abri a Bíblia assim e pedi ao Senhor para falar comigo. E o Senhor falou comigo através da palavra em Jeremias 31, 16 e 17, que dizia o seguinte: Assim diz o Senhor, contém o seu choro e as suas lágrimas, pois seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo, por isso há esperança para seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para sua pátria. Irmãos, na hora, instantaneamente, o meu choro cessou. E ali vi Deus falar explicitamente e completar a boa obra comigo no dia 22 de março, às 7h38 da manhã. Eu abri a minha Bíblia novamente e o Senhor fez saltar aquelas letras da Bíblia em Amós 3:7, que eu levo esse versículo até hoje comigo, que diz o seguinte: Certamente o Senhor, soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Ufa! Pensaram que eu descansei? Ô, irmãos, não. Eu não consegui descansar, continuei a rastrear informação sobre os estudantes na Bolívia. Comecei, foi dia 1º dos 4, comecei a ver notícias do consulado na Bolívia. E aí saltando o comunicado, retorno no Brasil por via terrestre, brasileiros que querem retornar e que estão com dificuldades. Dia 2 dos 4, site divulga que brasileiros que estão na Bolívia serão devolvidos pela fronteira de Corumbá. Site diz, Bolívia diz que não tem condições para enfrentar o coronavírus, ou seja, as fronteiras foram fechadas do país. Dia 3 dos 4, entro no Jornal da Manhã da Bahia e informo um relato que a baiana comentou dificuldades causadas pelo coronavírus. Meus irmãos, eu anotava tudo, tudo, pense aí. E mais uma vez eu entrava no site e tinha escrito da seguinte maneira: brasileiros repatriados da Bolívia chegam a Corumbá. Sensação de alívio. Meu Deus, eu estava ficando surtada. Anotava tudo, dia a dia, o que eu encontrava no site. Até que eu falei: chega, eu já não estava mais aguentando. Eu nem consegui trabalhar direito, eu estava. Eu não aguentava mais, minha ansiedade estava indo longe demais. Eu já estava passando dos limites, eu não estava confiando em Deus, mesmo Ele me mostrando um sonho, confirmando na Sua palavra, né? E eu mesmo assim ficava o tempo todo rastreando. Mas Deus conhece nosso interior, Deus conhece, né, nossas limitações. Mas enfim, eu precisava dar um ponto final nisso. Então eu pedi um colega, né, para entrar em contato com meu esposo, que era um amigo dele, e perguntar como é que estavam as coisas por lá. Ó, minha curiosidade. E ele disse que estava difícil, né, para o meu colega, que as aulas foram suspensas e o governo deu toque de recolher. E os alimentos começaram a ficar caros. Mas ele afirmava que não ia voltar para o Brasil de forma alguma. Que assim como os brasileiros foram para o Brasil, eles iriam voltar. Então, os dias foi passando. Lembro-me que recebi uma notícia também de que ele estaria retornando. Então fiquei tão empolgada. Ah, foi rajada de glória e aleluia. Então fiz um propósito daqueles, meus irmãos, daqueles que eu nunca tinha feito, além do jejum de Daniel, que foi bem difícil, mas ali foi intimidade com o Senhor. Eu entendi que o jejum de Daniel, o Senhor estava se revelando a mim. Quanto mais eu me aproximava de Deus, mais o Senhor se aproximava de mim. Então, eu fiz um propósito daqueles, né? Fiz uma campanha que a cada 3 horas eu levantaria para orar. E jejuaria da meia-noite do dia 6 até a meia-noite do dia 7 de maio, né? Com vários temas de oração.
Bom, enfim, iniciei este propósito. Mas, irmãos, quando deu por volta das 8h30 da noite, eu recebo uma mensagem do colega dele dizendo que ele afirmava que não voltaria para o Brasil, fora de cogitação. E eu pensando que ele estava voltando naquele dia. Gente, eu fiquei tão desanimada. Para encerrar a oração das 21h e das meia-noite, para finalizar o propósito, eu fui tão arrastada. Mas, enfim, eu finalizei. Porque compromisso é compromisso. Então, eu entrei num grupo do Telegram, né, que era Animando o Deserto. Por um acaso, eu chamei na época a irmã Miriam, uma das administradoras também, para desabafar. E ela foi tão categórica comigo, ela foi tão contundente, tão forte. Na verdade, aquela mulher foi usada pelo Espírito Santo de Deus para me dizer umas verdades que eu precisava ouvir. Ela falou bem assim comigo, me lembro como hoje. Você está fazendo barganha com Deus? Af, foi uma faca no meu peito. Eu comecei a argumentar, fiquei até retada por alguns minutos. Toda hora eu vi aquele áudio dela, acho que eu vi umas 3 vezes. Na terceira, as escamas dos meus olhos caíram. Sim, eu estava barganhando com Deus. Porque só porque ele não veio no dia que eu pensei que ele viria, que eu estava fazendo o propósito, eu não orei mais como antes. Então eu pedi perdão ao Senhor. E logo me veio aquele versículo que fala, eu não me lembro muito a passagem bíblica, mas foi muito forte no meu coração. Enganoso é o coração do homem. Pura verdade. Pura verdade. Deus me fez ver o que realmente tinha no meu coração, porque ele já sabia, mas ele precisava me mostrar como eu estava querendo conduzir a minha situação. Enfim, comecei a orar, entrei nas batalhas da meia-noite com o irmão Guapo, declarando o versículo que Deus havia falado comigo, e declarava portas fechadas na Bolívia e que o Senhor abrisse portas no Brasil para o meu esposo. E não via nada, eu só estava me apegando a uma promessa que o Senhor havia me feito, mas eu declarava, eu começava a pedir a Deus para trazer o invisível à existência. Ô Senhor, traz o invisível à existência. Traz aquilo que eu não vi, Senhor, mas eu declaro, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então eu profetizava muito em cima da Bíblia. Gente, a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, né? Irmãos, e para finalizar, uma semana depois que meu esposo afirmou categoricamente dizendo que não voltava para o Brasil, e após 2 meses da confirmação do sonho, com a palavra profética que o Senhor havia me dado no dia 15 de março, né? Não, quando o Senhor me falou comigo, né? 15 de março foi o sonho, no dia 21, né? Após 2 meses, o meu esposo pisa os pés no solo brasileiro e foi direto para a casa de quem? Da mãe. Olha como o sonho dizia para mim que ele estava com a família, né? Ele totalmente me repudiava no sonho, ele estava muito frio, dizia que não voltaria para casa e ele voltou para casa da mãe dele. E até hoje, na verdade, meu esposo não fala comigo, desde quando ele saiu daqui no dia 6 de março. O repúdio é tão grande e ele não fala comigo de jeito nenhum, né? Algumas coisas vêm acontecendo, mas enfim, eu trouxe isso aqui para compartilhar com vocês, né? Tudo o que aconteceu, que para Deus não há distância, para Deus não há impedimento. Nós que queremos bloquear o nosso Deus, mas ele não se deixa bloquear por nada, né? Ele vela pela sua palavra, né? E Deus me mostrou uma coisa. E eu finalizo esse depoimento, eu finalizo esse relato com este versículo, irmãos. E digo para mim mesma, eu digo para minha alma todos os dias, quando as minhas emoções querem dizer o contrário, quando a minha ansiedade quer dizer o contrário, eu coloco na cruz. Todos os dias eu falo, Senhor, eu te entrego os meus medos, os meus anseios, eu coloco na cruz. Não me deixe duvidar das promessas que o Senhor fez a mim. E toda vez que a dúvida vem bater, eu olho meu caderninho de oração e vejo todas as promessas que o Senhor me deu em visão, em sonho, cumprindo com data e hora. Então eu deixo aqui para vocês, né? Em Provérbios 21, 30 a 31, irmãos. Não há sabedoria alguma, nenhum discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Obrigada, espero que esse testemunho edifique a vida dos irmãos. E lembre-se, não há distância.
não há lugar, não há país. Ninguém pode se esconder do Senhor. Ninguém pode se esconder do Senhor. Deus é um Deus de perto e também é um Deus de longe. Porventura, alguém poderá se esconder dele? Ninguém.